Falar sobre o trabalho dessa vez. O trabalho é o seguinte: toda vez que você aplica uma força num objeto e ele vai sofrer um deslocamento, a gente diz que tem uma grandeza aqui que é chamada de trabalho. Trabalho vai ser uma força vezes um deslocamento. Só que esse trabalho também depende do ângulo que essa força faz. Então, se eu tiver a força com uma determinada inclinação, a equação fica um pouquinho diferente aqui, ó. Então, a mesma situação, porém a força está formando um determinado ângulo aqui, ó. Então, sofreu um deslocamento. Então, o trabalho vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, o ângulo também importa aí, galera, para o caso do trabalho. E aí eu tenho casos bem especiais. Por exemplo, se a força e o deslocamento estão na mesma direção e sentido, o ângulo formado aqui é um ângulo de 0 graus. Então, o cosseno de 0 graus é quanto, galera? É 1. Então, se eu botar 1 aqui, vai importar? Vai mudar a equação? Não. Como é que vai ficar o trabalho? O trabalho é força vezes deslocamento. Então, a gente vai ficar com essa carinha aqui. Porém, imagina que eu tivesse a força para cima e o deslocamento para lateral. Então, nesse caso, está formando aqui um ângulo de quanto? De 90 graus. Quando o ângulo é igual a 90 graus, cosseno de 90 graus é quanto, galera? É 0. Então, nessa situação, o trabalho vai ser quanto? Vai ser 0. Não precisa nem calcular, galera. Formou 90 graus entre a força e o deslocamento, eu já sei que o trabalho vai ser igual a 0. Então, toda vez que eu aplico uma força, ela produz deslocamento, eu vou ter um trabalho. Só que vai depender do que? Do ângulo também. Caso for uma situação onde o ângulo forme um ângulo de 90 graus, o trabalho vai ser nulo, ou seja, não tem trabalho. Então, por exemplo, você está caminhando carregando uma sacola. Qual é o trabalho para carregar essa sacola? Caminhando. Vai ser nulo, porque a força que você faz para segurar a sacola está para cima, deslocamento está para o lado. Ângulo de quanto? 90 graus. Agora, quando você empurra uma geladeira, você vai ter força, vai ter deslocamento. Então vai ter o que? Trabalho. Então seria essas situações aqui. Então a gente vai aplicar. Outra coisa importante é o seguinte, que o trabalho ele vai ser dado em joule, tá? Então, uma unidade do trabalho é o joule. A força vai ser dada em que? Em newtons. O deslocamento vai ser dado em que? Em metros, né? Então, vai ser sempre assim. E esse ângulozinho vai ser dado em grau, né? Então, tá aqui. Então, toda vez que eu estiver calculando o trabalho, eu tenho essas considerações a ser feitas. Um gráfico, no caso da minha força com o deslocamento. Então seria algo mais ou menos assim, né, galera? Onde eu tenho força dada em newtons e o deslocamento dado em metros, tá? E o gráfico vai ter essa cara aqui, ó. Então, no caso, se eu for pegar aqui, ó, e for analisar a situação, toda vez que eu tenho um gráfico, se eu calcular a área desse gráfico, o que é que eu estou calculando? Então veja, que figura é essa que eu tenho debaixo da curva? A figura que eu formei aqui foi um retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura, né? Sendo que a minha base se trata de quê? De um deslocamento. E a minha altura se trata de quê? De uma força. Então eu posso escrever assim, que a área ela vai ser uma força vezes um deslocamento. E força vezes deslocamentos, acabamos de ver o que? Que isso é a mesma coisa que trabalho. Então a área é numericamente igual ao trabalho. Então todo o gráfico da força com deslocamento, se eu calcular a área desse gráfico, eu vou calcular o trabalho. Por isso é bom lembrar vocês, né, que existem algumas formas que você tem que saber. Por exemplo, a área do quadrado ou a área do retângulo, nesse caso. A área do retângulo vai ficar como? Base vezes altura. A área do quadrado. Quando for um quadrado, como é que fica a área?
lado vezes lado. A área do triângulo, né, galera? A área do triângulo é o que? Base vezes altura dividido por quanto? Por 2. E um outro gráfico que também cai bastante é o gráfico do trapézio, que pode ser dessa maneira ou dessa outra maneira aqui. Toda vez que eu tiver um gráfico como trapézio, a área do trapézio é como base maior mais base menor vezes altura dividido por quanto? Por 2. Então, galera, toda vez que eu tiver gráficos aonde tenho força e deslocamento, se eu calcular a área desse gráfico, a gente está calculando quem? O trabalho. E esse gráfico ele pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo ou pode ser até mesmo um trapézio. Então fique cuidado, fique atento a esse tipo de situação. Na nossa primeira aplicação fala o seguinte: uma força constante de 20 newtons produz em um corpo um deslocamento de 0,5 metros no mesmo sentido da força. Calcule o trabalho realizado por essa força. Então ele fala para a gente o seguinte, que a força aplicada é de 20 newtons, tá? E ele fala também que o deslocamento foi de 0,5 metros. E ele fala que é no mesmo sentido. Então significa que o trabalho que a gente vai trabalhar aqui é força vezes deslocamento apenas. Não tem nenhum ângulo formado. Então como é que vai ficar essa história? Trabalho vai ser igual a força, que é 20, vezes o deslocamento, que é 0,5. 0,5 vezes 20, isso aqui é meio vezes 20, ou seja, a metade de 20 vai dar quanto? 10. 10 o que? 10 joules. Então, tá aqui, ó, calculamos o trabalho desse primeiro exemplo aqui. Então, galera, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo. O exemplo aqui fala o seguinte: uma mala é puxada sobre uma superfície plana e horizontal por uma força F de 600 newtons. O ângulo entre essa força e o sentido do movimento é de 30 graus. Sendo o deslocamento da mala igual a 50 metros, calcule o trabalho realizado pela força F, dado o cosseno de 30 graus igual a 0,9. Então, nesse caso aqui, galera, ele me deu a força, que é igual a 600 newtons. Ele me deu também o deslocamento, que foi de 50 metros. E ele fala pra gente que o cosseno de 30 graus, então, o cosseno de 30 graus é igual a 0,9. Então, nesse caso, a gente já percebe que tem um ângulo. Então, o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Fazendo isso, o trabalho vai ser igual a força, 600, vezes o deslocamento, 50, vezes o ângulo, que é 0,9. Então, 0,9 aqui, cosseno de 30 graus. Então, observa aqui o seguinte, galera. Vou fazer logo isso aqui, ó, 50 vezes 0,9. Tem um zero, uma casa atrás da vírgula, vou eliminar uma casa com um zerinho aqui, ou seja, 5 vezes 9. E quem faz 5 vezes 9 vai encontrar um valor de quanto? 45. Então agora ficou 45 vezes 600. Bora fazer assim, ó, 6 vezes o 45. 6 vezes 5 vai me dar 30, sobem 3. 6 vezes 4, 24. Com 3, 25, 26, 27. Então, 27. Quantos zeros tem aqui? Mais 2 zeros que estavam faltando. Ou seja, o trabalho aqui, nesse caso, foi de 27.000 joules. Então, tá aqui mais um caso aqui, quando eu tenho um ângulo. Então, tá feito mais um exemplo aqui. Galera, ele mostra pra gente o seguinte: dado o gráfico abaixo, determine o trabalho realizado. Então ele me dá um gráfico com essa cara aí, né? Como você tá vendo, tem esse esqueminha aqui, onde ele vai de 0 para o 2 e para o 5 e chega até uma alturazinha aqui de quanto? De 10. Aqui tá a força e aqui tá o meu deslocamento em metros, né? Aí vamos lá, galera. Lembra que a gente falou que trabalho, toda vez que for gráfico, a área disso aqui vai ser exatamente o trabalho. Então, se eu pegar essa figura toda aqui, ó, eu consigo observar o que?
ou que eu tenho um triângulo e um retângulo, ou eu posso usar logo o trapézio. Lembra que para calcular a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura por 2. Nesse caso aqui, galera, a base maior é isso tudo aqui, ó, que vai de 0 a 5. E a base menor é esse pedacinho bem aqui, ó, que no caso vai de 2 para 5. Então, se a gente for analisar bem, a base maior é isso tudo, que vai valer quanto? 5. E a base menor é esse trechozinho aqui, ó, que vai de 2 a 5, ou seja, 3. E a altura disso aqui, ó, você consegue observar que é quanto? Que é 10. Então, fazendo isso, trabalho é igual base maior 5 mais base menor 3 vezes altura, que é 10, dividido por quanto? Por 2. Vamos fazer o seguinte, vou dividir logo o 10 com o 2. 10 com 2 vai me dar o que? 5, né? 5 mais 3, 8. Então, a soma deu 8. E essa divisão aqui deu quanto? 5. 5 vezes 8 vai me dar quanto? 40. 40 o quê? 40 joules. Então, tá aí mais uma questão aqui sobre gráficos agora. Valeu, galera. Espero ter ajudado todos vocês.